Queridos, a paz do Senhor Jesus. Fizemos algumas perguntas aos jovens, perguntas essas que os próprios jovens nos fizeram. E nós vamos responder aqui dentro da palavra, para que cresçamos juntos em conhecimento e graça. Cabe lembrar que não estamos em momento algum anulando o trabalho que o presbitério tem realizado. E que no próximo sábado, dia 12, temos um encontro às 18 horas nas nossas igrejas. E a partir das 18h10, iniciará uma aula transmitida via satélite para a reunião de jovens. Ok? Então vamos à primeira pergunta. Quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado? Algumas pessoas respondem achando que foi o adversário. E as pessoas querem botar a culpa de todas as coisas no adversário. E falar, porque o adversário é que me deixou endividado, e inventam vários nomes, Começa a chamar de N nomes. Então não queira colocar culpa nele em tudo não, viu? Muitas coisas você, eu, que damos brecha para que haja alguma dificuldade. Mas neste caso a palavra nos responde da seguinte forma. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então era um momento de provação que o Senhor Jesus deveria passar. E a palavra é clara a respeito disso, que o Senhor permite que nós sejamos provados. Só que o texto diz o seguinte, só que a Bíblia também diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 10, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia, versículo 12, e o 13 ainda diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. E no caso do texto a respeito do Senhor Jesus no deserto, o escape dele foi pela palavra. E o texto também em 2 Timóteo 2,15 nos diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, primeiro, antes de falar um obreiro aprovado, não, a palavra fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, nós devemos ser primeiramente aprovados e depois nos apresentarmos como obreiro diante do Senhor. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E no texto aqui, citando de obreiro, falando daquele que realiza a obra. Não é um irmão que usa um terno, uma gravata, mas não. O servo do Senhor, aquele que realiza a obra, deve apresentar-se a Deus aprovado, para que depois seja usado pelo Espírito Santo de Deus, conforme aquilo que é a vontade do Senhor, sem ter do que se envergonhar, uma vida reta diante de Deus, diante dos homens, e que maneja bem a palavra da verdade. Precisa conhecer a palavra. Amém? Segunda pergunta que foi feita. Quem escolheu Saul como rei de Israel? E lá em 1 Samuel 10, quando nós pegamos o título, fala o seguinte, que é o que nos confunde, às vezes nós vemos apenas o título, mas fala assim, o título, O povo escolheu Saul para ser o rei. Na verdade, o que o povo pediu ao Senhor? Um rei. 1 Samuel 8, o versículo 5 diz assim, e disseram-lhe quando ali os anciãos se reuniram, falando com Samuel, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. O povo de Israel queria ser comparado ali a todas as nações. Porque como que funcionava em Israel? Eles possuíam, o Senhor estabelecia um juiz que obedecia ao Senhor, que fazia aquilo que era a vontade do Senhor. Mas não, chegou um momento que o povo pediu ao Senhor, chegou para Samuel e falou, constitui-nos a nós um rei, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. E Samuel ali levou para o povo aquilo que era a palavra do Senhor, e a dificuldade, o juízo que haveria sobre o povo. E o versículo 19, ainda do capítulo 8 de 1 Samuel, diz assim,
Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram: Não, Samuel, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Agora, a resposta à pergunta: quem escolheu a Saul como rei de Israel? Lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 24, parte A, diz assim: Então disse Samuel a todo o povo: Vede já a quem o Senhor tem elegido? Então foi o Senhor quem escolheu a Saul para reinar sobre Israel. E Saul foi o servo do Senhor, foi usado pelo Senhor, profetizou no nome do Senhor. Saul venceu batalhas quando obedeceu ao Senhor. Mas quando Saul começou a desobedecer ao Senhor, gradativamente foi se afastando dos caminhos do Senhor, até que o Senhor o rejeitou. E a palavra diz isso em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. O Senhor falou de uma forma dura, inclusive, com Samuel: Samuel, até quando terás dó, terás pena de Saul, tendo eu rejeitado? E ao final da vida de Saul, Saul buscava o Senhor, mas a revelação, a profecia, ela está no seio de uma igreja fiel que busca o Senhor, que busca a sua palavra, e não está no meio da desobediência e no meio do pecado. E Saul já estava ali na desobediência. E a palavra diz que em 1 Samuel 28, perguntou Saul ao Senhor, no momento em que Saul estava aflito. Porém, o Senhor não respondeu a Saul. E aí o que Saul fez? Caiu de vez aonde ele já estava. Porque a desobediência é como o pecado de idolatria. E Saul estava ali fazendo a sua vontade. Idolatria é aquilo que a gente coloca acima do Senhor, acima da vontade do Senhor. E o porfiar e continuar desobedecendo como feitiçaria. Saul já estava na feitiçaria. Só que agora, de vez, ele caiu e procurou uma feiticeira. E quando procurou a resposta que o adversário deu para Saul, Saul já estava no meio da feitiçaria. Saul já estava caído, já era um idólatra. E o adversário falou para ele agora, não o que Saul queria ouvir, mas falou a situação dele. Falou: olha, o versículo 18, se os irmãos pegarem na palavra, 1 Samuel 28, 18. Como tu, Saul, não destes ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso, porque você desobedeceu. E o versículo 19 ainda diz assim: e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu, Saul, e teus filhos morrerão. Os irmãos entendam, não vou entrar em detalhe aqui no capítulo 28 de 1 Samuel, mas os irmãos entendam, quem estava falando ali era o próprio adversário. E aí, logo no dia seguinte, o juízo realmente se executou. O adversário, o que ele faz? Ele, dali, ele quer mostrar, dizer que algo é bom, não, tá aqui, ó, é mais fácil, é mais gostoso, né? E dá com a colher, mas depois como é que ele puxa? Com a concha, não é? Tá? Mas quem escolheu a Saul como rei foi o Senhor, como nós vimos em 1 Samuel 10, 24. E a última pergunta que fizemos: quem foi que disse na Bíblia, assim não, Senhor? Está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 18. Só que antes eu queria até ler um pouquinho para a gente entender. Isso foi com a vida de Ló e sua família. E Ló foi quem falou, assim não, Senhor. O Senhor iria destruir uma cidade que estava ali em uma situação terrível, terrível. E o Senhor, pela misericórdia dele, o Senhor queria resgatar a Ló e a sua família. E o texto diz, lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 15. Se os irmãos verem antes, inclusive os genros de Ló nem quiseram, eles riram de Ló. E o Senhor resgatou a Ló, a sua esposa e as filhas de Ló. E o versículo 15 diz assim, do capítulo 19 de Gênesis: e ao amanhecer,
os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. Aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. O Senhor, pela misericórdia dele, queria resgatar, queria salvar a vida de Ló. Às vezes a gente fica tão apegado àquilo que é material, a cidade, aquilo que eu tive aqui, o que eu consegui conquistar, mas o Senhor estava fazendo aquilo pela misericórdia do Senhor para salvar a vida de Ló e de sua família. E a palavra diz então: sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, e o versículo 17, e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Olha a misericórdia do Senhor. Vai embora, escapa pela tua vida, pela vida da tua família, pela tua esposa, pelas tuas filhas. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E a resposta de Ló no versículo 18: assim não, Senhor. Misericórdia, não é? O homem querendo indagar com o Senhor. Meus irmãos, o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. Para você, para mim, para nós como servos do Senhor. O Senhor tem o melhor. O Senhor enxerga aquilo que está lá na frente. E nós precisamos, pela fé, apenas dependermos do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. O Senhor é justo. O Senhor é fiel. O Senhor é sempre fiel. Agora, para que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas, cabe a nós, como servos, permanecermos fiéis ao Senhor. Nós vimos no texto: o Senhor misericordioso tinha uma bênção para a vida de Ló, mas Ló indagou com o Senhor. Se os irmãos lerem depois o restante dos textos, colocou uma justificativa ali diante do Senhor, e depois veio uma dificuldade para a vida de Ló, para a sua família. Nós não queremos isso, né? Mas o que nós queremos é desfrutar a cada dia das bênçãos do Senhor. Sermos fiéis, obedientes. Amém? E se alguém tiver alguma pergunta, depois pode colocar, a gente pergunta para os irmãos, cada jovem vai nos auxiliando nas respostas, e vamos crescendo a cada dia em conhecimento da palavra. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.